Olá! Hoje a gente vai fazer uma espécie de escavação arqueológica. Só que o nosso sítio não é uma ruína antiga cheia de poeira, é um texto. A gente vai desenterrar um capítulo muito famoso, Mateus 18, camada por camada, para descobrir os significados que estão ali, escondidos bem debaixo do nosso nariz. E tudo começa com essa pergunta aqui. Uma pergunta que ecoa há milênios, registrada lá em Mateus 18. Parece simples, né? Quem é o maior? Mas olha, essa pergunta é o estopim para uma exploração profunda sobre poder, sobre humildade e, no final das contas, sobre o perdão. E se a resposta para essa pergunta toda estivesse, na verdade, escondida numa simples e pesadíssima pedra? É isso mesmo! A nossa escavação começa com um artefato bem concreto. Uma imagem, sabe, pesada e até perigosa, que serve de âncora para todo o capítulo. Então, vamos lá, é hora de começar a cavar. Bom, a nossa primeira camada de escavação já revela um aviso em pedra, literalmente. Jesus usa uma imagem muito poderosa para proteger os mais vulneráveis. E olha, isso não era só uma metáfora não, era uma ameaça bem real. Pensa só, quando Jesus falou numa pedra de moinho, quem estava ouvindo não precisou usar a imaginação. A arqueologia hoje confirma isso pra gente. Essas pedras de basalto, enormes e circulares, estavam por toda parte na Galileia. Eram objetos do dia a dia e eram perigosamente pesadas. Tipo, muito pesadas mesmo. Então, o ponto central aqui não era só o perigo físico de ser jogado no mar como uma pedra dessas. O peso real do aviso era sobre o status social. Era sobre proteger os pequeninos, como o texto diz. Num mundo que era obcecado por hierarquia, essa imagem da pedra de moinho era sobre o peso da responsabilidade que a comunidade tinha de proteger quem não tinha poder nenhum. Certo, agora vamos dar um zoom out. A gente sai do artefato, da pedra, e olha para o sítio arqueológico em si, a vila onde tudo isso provavelmente foi dito. Porque sem o contexto, a gente perde metade da história. Bem-vindos a Cafarnaum do primeiro século. E olha, esquece a imagem de uma metrópole. Pensa numa vila de pescadores, bem simples. A população, talvez umas 2, 3 mil pessoas. Um lugar onde todo mundo se conhecia, sabia da vida de todo mundo. E num ambiente assim tão pequeno e fechado, uma pergunta como quem é o maior? Ah, isso não era filosofia não. Era política, era pessoal, era uma faísca social. E esse contraste aqui é a chave de tudo. De um lado, a gente tem os discípulos com essa ambição toda, sonhando com poder e status num novo reino. E do outro, a realidade, uma vila de pescadores, pequena, empoeirada, onde cada um sabia exatamente o seu lugar na escada social. É nesse choque de expectativas que a resposta de Jesus vai cair como uma verdadeira bomba. Então, vamos avançar na nossa escavação para ver como essa história se desenrola. Porque é exatamente nesse contexto, nesse lugarzinho, que Jesus apresenta um projeto social e é um projeto radical. Um projeto que pega a pirâmide social da época e vira ela completamente de cabeça para baixo. Pensa só na audácia disso. A resposta para quem é o maior foi um ato revolucionário. Ele foi lá, pegou uma criança e colocou no centro do grupo. Numa cultura onde criança não tinha status, não tinha voz, não tinha poder nenhum, Jesus aponta para ela e diz: o modelo de grandeza é este aqui. Não um estudioso, não um guerreiro, não um homem rico, mas uma criança. E a lógica por trás disso vira tudo de ponta cabeça. Os mistérios do reino não são revelados para os sábios e orgulhosos, mas sim para os humildes. Ou seja, a verdadeira grandeza não está na sabedoria dos livros ou na força dos poderosos, mas na humildade de quem o mundo simplesmente ignora. E essa ideia de proteger os vulneráveis não era nada abstrata, viu? A escravidão por dívida era uma realidade brutal daquela época. Crianças podiam literalmente ser vendidas para pagar as dívidas da família. Então, quando Jesus dá aquele aviso terrível sobre fazer um pequenino tropeçar, ele está falando de algo com implicações econômicas e sociais muito concretas. Daí a conversa muda para algo bem prático, um protocolo para restauração. Como lidar com conflitos dentro dessa nova comunidade? O passo a passo que ele dá, primeiro falar em particular, depois com testemunhas, se baseia na lei antiga, sim, mas tem uma reviravolta revolucionária. O objetivo final não é punir, não é expulsar. É sempre, a qualquer custo, restaurar a pessoa. A restauração vem em primeiro lugar. E tudo isso, essa conversa sobre grandeza, proteção e restauração,
nos leva à descoberta final da nossa escavação. E olha, talvez a mais extraordinária de todas, uma parábola sobre uma dívida de proporções inacreditáveis. A gente chega na parábola do servo impiedoso, e é aqui que o tema do perdão simplesmente explode numa escala cósmica. Essa história é o grande clímax de tudo que foi ensinado nesse capítulo. Mas antes da gente entrar na história, a gente precisa entender o dinheiro da época. O que é um talento? Esquece uma moedinha. Um talento era uma unidade de peso enorme, geralmente de prata. Para você ter uma ideia, um único talento valia mais ou menos 20 anos de salário de um trabalhador comum. 20 anos para ganhar um. Ok, agora segura essa. O servo da parábola devia 10.000 talentos. O número por si só já é gigante, né? Mas o que isso realmente significa em dinheiro? É aqui que a história fica, assim, absurda, absolutamente inacreditável. Vamos colocar em perspectiva. O que valiam 10.000 talentos? Era uma quantia que é impossível uma pessoa sequer sonhar em pagar. Era mais dinheiro do que toda a arrecadação de impostos de um ano inteiro da Judéia, Samaria e Idumeia juntas. Ou seja, o número é propositalmente hiperbólico. É uma dívida inimaginável, impossível de pagar nem 1.000 vidas. E aqui a gente tem a história toda em 2 colunas. A dívida perdoada, 10.000 talentos, uma soma infinita e impagável. E a dívida exigida por esse mesmo servo, 100 denários. 100 denários era tipo alguns meses de trabalho. Uma fração minúscula, totalmente pagável. Esse contraste brutal é o coração da parábola. E aqui está o ponto crucial de tudo. A mensagem é: o perdão que a gente recebe de Deus é infinito. É dessa ordem de grandeza de 10.000 talentos. Reter o perdão dos outros por causa de uma dívida de 100 denários é simplesmente não entender o que é a graça. É uma incompreensão fundamental da misericórdia. Então, no final da nossa escavação, o que a gente desenterrou? A gente encontrou um mapa de um reino onde as maiores colunas de sustentação são as crianças, os vulneráveis, e onde a moeda corrente, o dinheiro que vale, é a misericórdia. Uma misericórdia inesgotável. A nossa escavação termina aqui, mas ela deixa no ar uma pergunta. Uma pergunta que ecoa desde aquelas ruas empoeiradas de Cafarnaum até os dias de hoje. Se a dívida que nos foi perdoada é infinita, o que isso torna as dívidas que a gente insiste em cobrar dos outros?